Muito bem, nós vimos na história de Gideão, estamos estudando a história de Gideão essa semana inteira, e nós vimos que Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E quando Deus aparece para Gideão, Deus diz que ele era um varão valoroso. Era assim que Deus via Gideão. Era essa a identidade que Deus dava para Gideão. E quando Gideão ouve isso, ele não aceita. Porque durante toda a sua vida, Gideão tinha formado uma identidade própria, que não era a identidade que Deus estava dando para ele naquele momento. Então ele veio com a sua identidade própria. Gideão se considerava fraco. Gideão se considerava inapto. Por quê? Porque a família dele era mais, e porque dentro da família dele, ele era o mais fraco, o menor. A família dele era mais pobre e ele era E além disso, Gideão possuía algumas crises existenciais. Do tipo assim, se Deus é conosco, então por que nós estamos vivendo isso? E não é por acaso que o texto começa com uma profecia, dizendo que eles estavam vivendo aquilo, porque tinham se afastado de Deus. Então as perguntas de Gideão o que são feitas das suas obras? Cadê o Deus que nos tirou do Egito? Então Gideão, ele tinha uma insegurança muito grande. Mas Deus vai dando corda para Gideão. Gideão fala assim, se é o Senhor mesmo quem está falando comigo, espera aí, que eu vou voltar com uma oferta, um sacrifício. E Gideão vai lá, prepara o sacrifício, coloca em cima de uma pedra, e o fogo sobe da pedra e consome o sacrifício. E Gideão fica todo feliz porque ele tinha sido aceito. Então, quando Deus pede a oferta, quando Deus recebe a oferta, na verdade, Deus está recebendo o ofertante. Então, Deus trata com Gideão com relação à sua identidade. Porque toda identidade, ela é formada com base nas nossas vivências. E Deus estava dando para Gideão uma oportunidade para que Gideão tivesse uma nova identidade. Nenhum de nós nasce com uma identidade pronta. A nossa identidade vai sendo formada com base nas coisas que nós vamos experimentando na vida. E Gideão está lá, dizendo que ele era o menor, que a família dele era mais pobre, que Deus era com ele se ele não tinha conseguido vencer na vida. Então, irmãos, quando Gideão vê que ele é aceito por Deus, aí ele quer uma prova de que Deus estará com ele no futuro. Ele quer uma prova de que Deus estará com ele no momento em que ele estiver enfrentando a batalha com os midianitas. E quais são as provas que ele pede para Deus? Quais são as provas? Senhor, então tá bom, o Senhor está dizendo que eu vou vencer os midianitas, sendo eu do jeito que eu sou, então me dá uma prova. Eu vou colocar um novelo de lã lá no sereno. E eu quero que o Senhor faça o seguinte. Eu quero que tudo ao redor do novelo de lã esteja seco. E só o sereno caia
sobre o novelo de lã. E na madrugada Gideão levanta, vai lá, pega o novelo de lã, tudo ao redor está seco. E o novelo de lã está molhado, encharcado de água. Ele espreme e enche uma taça. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não, Gideão, o que você quer? Eu preciso de uma prova a mais. Não fica bravo comigo, não. Não fique bravo comigo, não, Gideão. Pode falar, o que você quer? Senhor, agora eu quero o contrário. Eu quero colocar o novelo de lã lá no meio do quintal. E eu quero que o Senhor faça com que o sereno caia ao redor. E que o novelo de lã fique sequinho. No outro dia ele vai lá pela madrugada e o novelo de lã está. E aí Gideão junta um exército, né? De 32 mil homens. E nesse exército ele vai para cima dos midianitas. Qual era a quantidade do exército dos midianitas? 135 mil homens. Então ele vai com 22. Mas no que ele está indo, Deus fala assim: não, Gideão, você já tem prova que eu sou contigo? Tenho. Você já pediu as provas, né? Pedi. Então agora deixa que vai ser do meu jeito. Não, Senhor, tudo bem, pode ser do seu jeito. Tem muito homens. 32 mil para 135 é muito homem. Não, eu quero que você vá na tua força. Então vamos diminuir isso aí. De 32 mil, Deus vai diminuindo, irmãos. Para resumir, Deus fala para Gideão, ele vai para a batalha com quantos homens? De 32 mil ele fica com? E se você veio no culto quinta-feira, você aprendeu que quando Deus te dá prova que é contigo, quando Deus te dá prova que te escolheu, quando você tem a experiência de Deus revelar que Ele é na tua vida, Ele tem o direito de destruir o seu exército, Ele tem o direito de arrancar os teus homens, Ele tem o direito de tirar a tua força humana, para que você vá como alguém que não é nada, mas que tem tudo na presença dEle. Se você veio aqui na quinta-feira, você aprendeu que você, quando tem de Deus a prova que Gideão teve, Deus tem o direito de tocar na sua vida. Eu estava conversando com a minha esposa naquele mesmo dia sobre essa mensagem, e é como se você falasse assim: Senhor, eu tenho uma conta para pagar de 10 mil reais, mas eu só tenho 1.000. Me dá uma prova de que o Senhor é comigo, Senhor. Aí Deus fala assim: eu vou te dar uma prova, pede aí. Ah, eu quero que o senhor faz isso, tá bom, pá. Agora eu quero que o senhor faz isso, tá bom, pá. Senhor, só mais isso, tá bom, pá. E aí? Está convicto? Eu sou contigo? É, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Aí Deus vai lá e arranca seus 1.000. Pode se preparar, porque é desse jeito. Aí Deus vai lá e arranca seus 1.000. Ai, Senhor, mas eu pedi a prova se o Senhor era comigo, eu tinha 1.000, agora que eu tenho certeza que o Senhor é comigo, que o Senhor arrancou os meus 1.000, pois é claro, com 1.000 é muito. Eu quero que você fique sem nada, para que eu me revele na tua vida. Para que você vá para cima, confiando unicamente na minha palavra. Quantas vezes, né, diaconisa Alessandra, a gente passa por isso, não é? Senhor, dá prova que o Senhor é comigo. Eu dou, pá. Dá prova, eu dou, pá. Deus é comigo, irmãos. Eu tinha 1.000 e Deus falou que eu vou conseguir pagar os 10 mil. É, mas e agora? Agora Deus arrancou os 1.000, perdi tudo. Não tem mais nada. Mas eu tenho a prova que Deus é comigo. Eu tenho a certeza que Deus é comigo. Sabe? Senhor, estou aqui no meu trabalho e eu estou sendo envergonhado, está sendo horrível. Me dá uma prova que o Senhor é comigo. Eu dou, pá. Senhor, me dá outra prova que o Senhor é comigo. Pá. Senhor, tu és comigo, estou confiante. Aí no outro dia você é demitido. Bem a cara de Deus.
Você acha que eu te dei a prova que eu sou contigo para você confiar no teu emprego? Eu sou contigo e eu faço você confiar unicamente em mim. Quando Deus dá a prova que é conosco, Ele pode arrancar o que Ele quiser, irmãos. Gideão foi ousado. Por isso você tem que ficar esperto nas provas que você faz. Olha Gideão, o tanto de prova que ele fez com Deus, e Deus deu mais prova para ele ainda. Com 300 homens, Deus falou para ele assim: Gideão, você ainda está com medo, né? Pega o seu moço Pura e desce com ele no arraial dos midianitas, vai lá. Aí ele foi, né? Disfarçado. Quando ele desceu no arraial dos midianitas, ele ouve um colega contando para o outro: rapaz, tive um sonho essa noite. Que sonho você teve? Eu vi um pão que vinha descendo e que batia no acampamento dos generais e que virava tudo, acabava com tudo. Aí o outro falou assim: esse pão, sabe o que significa o nome de Gideão? O nome de Gideão significa espada. O nome de Gideão significa aquilo que corta. O que é esse pão? Um pão que descia e destruía o arraial dos midianitas. Aí o outro fala assim: sabe o que é esse pão? Não. Esse pão é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Gideão ouviu aquilo e voltou alegre, feliz. Deus é comigo, Deus está me dando sinal. O Senhor é comigo, Ele está mostrando cada vez mais que Ele é comigo. Aleluia! E ele volta, irmãos, vocês conhecem. Ele tem uma vitória esmagadora. Com 300 homens, ele vence 135 mil. 15 mil fogem e ele vai atrás. Ele vai atrás para matar os cabeças, para matar os reis. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer mais uma vez. É forte isso que Deus está mandando eu dizer para você. Se você já teve prova que Deus é contigo alguma vez na vida, não necessite de mais nada. Não se esconda atrás de mais nada. Vai para cima, confia, acredita, porque se Deus foi contigo ontem, Ele vai ser hoje, Ele vai ser amanhã. Deus não te deixa. Ele não vai ficar te dando prova toda hora. Ele não vai ficar te dando respondendo aos seus testes toda hora. Quando Deus revela que é com você, Deus não está aceitando simplesmente uma vitória, uma batalha sua. Quando Deus recebe uma oferta, Deus está recebendo você. Quando Deus entra numa batalha por você, Ele está dizendo que Ele é com você. Ele está dizendo que Ele te recebeu, que Ele te aceitou. Então você não precisa de acreditar que Deus só te recebe, que Deus só te aceita quando você vence uma batalha. Porque quando Deus recebe a tua oração, a tua oferta, na verdade Deus está recebendo você. Gideão precisava viver uma perda necessária. Qual era a perda necessária de Gideão? Gideão precisava perder o medo de ser vulnerável. Gideão precisava ter confiança de que ele era aquilo que Deus falava que ele era. Gideão precisava perder o medo de ser perfeito. Gideão queria muitas garantias. E por que ele queria muitas garantias? Porque ele tinha medo de errar. Porque ele não se enxergava naquilo que ele fazia. E qual era a perda necessária de Gideão? Perder o medo de ser imperfeito. A história de Gideão era a história em que ele valorizava muito o quê? O que Gideão valorizava muito? Ele valorizava muito as
perdas. Ele hipervalorizava as perdas. Ele rasgava uma folha inteira por causa de uma vírgula. Ele terminava um relacionamento por conta de um erro. Gideão era aquele tipo de gente que acreditava que ele encontraria um mundo perfeito. E Gideão fazia outra coisa também. Ele desvalorizava os acertos. O Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua. Mas Gideão não conseguia enxergar que ele tinha uma força, que Deus tinha colocado nele algo, que com aquilo ele poderia vencer um exército de 135 mil homens. Ele não conseguia valorizar o que ele tinha, ele não conseguia valorizar o que ele conseguia fazer. Pessoas que precisam perder o medo da vulnerabilidade, o medo de ser imperfeito, precisam superar esses desafios. Qual era a terceira verdade sobre tudo que Gideão estava vivendo? Ele precisava de muitas garantias. Eu estava aqui ouvindo o testemunho do pastor, eu estava ali no fundo ouvindo o testemunho do pastor, é Johnny, né? Dione, com D? Com G de gato? Gione que é Johnny. Foneticamente dizendo. É Johnny. Foneticamente dizendo é Johnny. Ele veio para cá, irmãos, na força que ele tinha, não é? Minha esposa começou um projeto com essa pregação. Ela falou, amor, Deus falou comigo, eu vou começar um projeto na força que eu tenho, porque eu sempre tive medo de errar. Eu sempre precisava de muita garantia que as coisas iam dar certas. E Deus está falando aqui com a igreja. Deus está falando conosco. Não tem muita garantia, irmãos. E quando tem muita garantia, quando Deus dá muita garantia, Ele vai lá e arranca todas as nossas garantias próprias. Não tem para onde a gente correr, Evelyn. Ele queria tanta garantia, o Gideão, pois Deus falou, então tá bom, eu te dou todas as garantias que você quer. Mas quando ele ajuntou os 32 mil soldados, Deus foi lá e tirou tudo. Não é assim? Nós precisamos aprender, irmãos, a perder o medo da nossa vulnerabilidade, a perder o medo de fracassar, a perder o medo de não dar certo. A vida é só uma. Se Deus aceitou você, vá nessa tua força, que o Senhor é contigo. E a quarta verdade, que nós vamos ver agora, Gideão não se enxergou naquilo que Deus fez. O que Deus faz na tua vida é para mudar a sua identidade. Os nossos pais nos amam tanto, os nossos pais nos dão o melhor, mas infelizmente eles não conseguem fazer a gente ter uma autoestima, uma confiança lá em cima. O que eles fazem nem sempre muda o que nós somos. Mas o que Deus faz, irmãos, é para mudar quem você é. Se Deus te deu uma vitória na vida, se Deus ouviu uma oração na vida, é para você saber que Ele te ama, que você é filho, que você é amado, que Ele é contigo. Deus age na tua vida para mudar quem você é. Se Deus hoje está falando com você aqui no culto, é para amanhã, segunda-feira, você levantar da cama e dizer,
Deus falou comigo, porque eu sou amado. Se Deus está fazendo algo na tua vida, é para mudar quem você é para você se enxergar nisso que Deus está fazendo, é para você compreender como Ele te enxerga. E aqui nós vamos ver que tudo que Deus fez na vida de Gideão, irmãos, não mudou a maneira como Gideão se enxergava. Não mudou a atitude de Gideão, infelizmente. E isso foi um laço para a vida de Gideão. Ele não teve coragem e audácia para continuar o projeto que Deus tinha começado na vida dele. Então vamos lá. Capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 15. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais eles eram os reis dos midianitas, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna, os reis dos midianitas: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: eles eram como você. Assim eram eles, cada um se parecia com um filho de rei. Estes dois reis tinham dizimado a família e matado os irmãos de Gideão. Presta atenção. Quando Gideão ficou sabendo, ele disse, versículo 19: eram meus irmãos, filhos de minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu: levante-se e mate-os. Ele levou o filho primogênito para a guerra. E quando Gideão ficou sabendo que os reis tinham destruído a sua família, ele pegou a espada e falou: vai lá, meu filho, mata aí esses dois reis, vou te dar honra. Porque seria um gesto diante de todos, que Gideão estava começando ali uma família que cuidaria do seu povo. Uma família forte e valente. Porém, o moço, por quê? Pois ainda era jovem. Vai lá, meu filho, mata os reis. E o moço ficou com medo. Ele não teve coragem, o filho dele não teve coragem. E se você olhar o perfil de Gideão, você vai ver que é muito parecido com o perfil desse menino. Alguém que precisa de muitos incentivos. Alguém que precisa de muitas garantias. Alguém que precisa de muitos impulsos para tomar uma atitude. E aí Gideão sofre algo terrível. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Nas entrelinhas. Você está vendo quem é o seu filho? Seu filho é um covarde. Nas entrelinhas: venha você e nos mate, porque esse teu filho aí não vai virar nada. E Gideão é obrigado a lidar com aquela sensação que ele já conhecia. A sensação de ter uma família que não dá certo. A sensação de viver uma relação familiar que não funciona. Ele é zombado publicamente pelos reis. Porque não tem derrota maior na vida de um homem do que não se enxergar nos seus filhos. E aí Gideão vai lá, mata os reis. E olha o que acontece. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho,
porque você nos livrou do poder dos midianitas. Olha só. Gideão, nesse momento, está olhando para o seu filho, e certamente ele está sentindo algo muito ruim, uma tristeza, porque ele olha para o menino, e o menino é zombado. Vem você e nos mate, porque seu filho aí não tem coragem. Os próprios reis zombando. Mas mesmo assim, todos aqueles, olha só, os homens de Israel disseram a Gideão: Gideão, domine sobre nós. Seja o nosso governador, Gideão. Essa vitória que você teve está revelando que você tem um chamado além dessa vitória. Essa vitória que você teve está revelando na tua vida, Gideão, um chamado que pode ir além. Então nós queremos o seguinte, Gideão, que você e que o teu filho e que os teus filhos depois venham a ser uma linhagem que governe sobre nós. Porque o que Deus tinha na vida de Gideão não era só que ele experimentasse o chamado, não era só dar a ele uma vitória, mas que Gideão enxergasse a si mesmo e a sua família como parte dessa vitória. As vitórias que Deus te deu, a maneira como Deus se manifestou na tua vida até hoje, formaram em você a convicção de que Deus tem algo na tua vida que vai além daquela vitória. As vitórias que Deus já te deu até hoje revelam na tua vida um plano que vai além. Você se enxerga nisso como alguém que pode ir além. E aí Gideão fez algo, irmãos, que todos nós fazemos. Gideão substituiu a maneira apropriada de lidar com a vitória por um ídolo. Gideão, preste atenção, substituiu o peso de glória da vitória pelo medo de ser vulnerável. Ele substituiu a incerteza e as contradições de uma vida de um guerreiro pelo conforto e a segurança de um idólatra. Versículo 23. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Ah, que legal, hein? Legal nada. Gideão estava fugindo do chamado aqui. Gideão não entendeu que se Deus te faz um vencedor da maneira que fez Gideão, é porque é para você se enxergar como vencedor em tudo que vier na tua vida. É para você se enxergar naquilo que você faz. Não, nem eu e nem meu filho. Vocês sabem por quê, não é? Ele não sentiu firmeza no filho. O filho foi humilhado, ele ficou assim: não vou governar sobre vocês, eu não vou dominar sobre vocês, é Deus quem vai dominar sobre vocês. E aí Gideão faz um substituto para a responsabilidade de ter em si, de carregar consigo uma identidade com a qual ele
se veja uma identidade, que todo mundo vai olhar para ele e falar assim, ó, esse aí é o homem de Deus, Gideão. Ele falou, não me vejo assim não. E aí sabe o que ele fez? Eu não vou governar sobre vocês, eu não vou dominar sobre vocês, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero viver isso, eu não quero me enxergar nisso. Foi uma vitória de Deus, mas eu não vou me enxergar nisso. E Gideão, versículo 24, continuou, mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo, aqueles que tinham conquistado. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro. 20 quilos de ouro hoje dá em torno de 6,5 milhões a 7 milhões. 6,5 milhões a 7 milhões. Eu não vou governar sobre vocês, não. Faz o seguinte, tragam o ouro que vocês conquistaram, estendam aqui. 20 quilos de ouro. Aí sabe o que ele fez? O peso das argolas de ouro que pediu foi uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez. Quero ouvir disso, Gideão fez. Eu não vou governar, eu não vou dominar sobre vocês. Eu sou alguém que sou muito inseguro, meu filho é um medroso. Então faz o seguinte, eu vou pegar essa vitória maravilhosa que eu tive, e eu vou transformar essa vitória em um monumento. Porque ninguém vai ver que eu vou ter de lutar de novo. A minha família não vai ter de continuar isso, então eu vou me esconder atrás de uma vitória e vou fazer dela um monumento. Ele fez uma estola sacerdotal de ouro e ele colocou essa estola na sua cidade. Todo mundo olhava a estola e via a vitória de Gideão, mas ninguém olhava mais para Gideão e para sua família. O medo de ser imperfeito faz você se esconder atrás de antigas conquistas, para que você não corra o risco de se lançar em uma nova batalha, em um novo empreendimento e fracassar. O medo de ser imperfeito faz você criar uma estola de ouro, porque o ouro pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O ouro continua do mesmo jeito. Você sabe o que Gideão fez? Ele fez algo que muitos de nós fazemos. Nós pegamos as conquistas e as vitórias de Deus e usamos essas conquistas e essas vitórias para nos esconder de Deus, para nos esconder de quem nós realmente somos, para blindar a nossa vulnerabilidade, para esconder os nossos filhos medrosos, para esconder a nossa necessidade de afirmação. Gideão troca, ele substitui a sua liderança por uma estola de ouro. Ele substitui a sua fragilidade pela riqueza e pela grandeza do ouro. Porque quem tem medo de ser vulnerável, quem tem medo de ser frágil,
conta vitórias do passado e tem medo de se lançar nas conquistas do presente. Porque quem tem medo de ser vulnerável, faz uma bênção que Deus deu há 10, 20, Gideão ficou 40 anos com essa estola de ouro. Faz disso um altar substituto daquilo que Deus realmente te chamou. O medo de ser vulnerável faz você largar a carreira, abandonar a fé e viver de coisas do passado. Você transforma isso em um ouro. E você é muito orgulhoso do que Deus já fez na tua vida, mas não tem audácia para o que Deus quer fazer na tua vida. Gideão substitui a sua vulnerabilidade pelo ouro, a sua fraqueza, a sua necessidade de garantias, por algo que todo mundo vai ver como bonito. A estola sacerdotal era um colete que o sacerdote usava sobre o seu corpo. E ele substitui o que deveria mudar no seu interior por aquilo que ele possa mostrar exteriormente. Ele substitui a sua fraqueza por horas e horas na academia, para ficar sarado e bombado. Mas lá dentro tem um homem fraquinho, com medo de tudo, batendo as perninhas de medo. Substitui a sua insegurança, o medo de não ser aceito, pela aparência física. Cabelo lindo, rosto perfeito, cinturinha de 90, e sai pelas ruas com medo de que alguém veja a realidade que habita no interior. Por trás daquele homem que chega o primeiro e sai por último e que faz hora extra, se esconde um homem que tem medo da sua própria preguiça. E ele faz uma estola de ouro. E ai de quem tocar nessa estola de ouro. Quando ele chega atrasado por um motivo necessário, 1 minuto, ele tem 1 milhão de explicação. Ninguém toca na estola de ouro, porque o olho não envelhece. Gideão substitui a mudança interna, a transformação na sua família, por uma estola de ouro que ele leva para a sua cidade. Não, eu não vou governar sobre vocês. Eu não vou governar sobre vocês. Não preciso disso. Nem eu, nem meu filho. Não vou preparar meu... Vamos fazer uma estola de ouro. Eu vou substituir a minha administração, a minha presença com vocês, por algo bonito. Versículo 27. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Acompanhe comigo. E todo... De novo. E todo... Igual nós nos prostituímos adorando as coisas bonitas da nossa vida, que nós apresentamos como conquistas de Deus, com medo de nossa vulnerabilidade. Igual nós fazemos para mostrar para as pessoas a nossa conquista financeira,
para mostrar para a pessoa a nossa família bonita, para mostrar para as pessoas os nossos filhos bonitos. Criamos, através de uma vitória que Deus nos deu, uma estola, uma aparência bonita e de ouro, que na verdade se transforma em uma prostituição. Deus te deu o emprego, e você faz disso uma estola de ouro. Você não tem coragem de se enxergar no que Deus te deu, e você faz daquilo um santuário que você protege com unhas e dentes, e você se prostitui com o ouro. O ouro substitui a tua pessoa. Você começa a ver coisas erradas e você não fala. Você começa a compensar, a substituir o teu caráter, as tuas ideias. Você se prostitui para que essa estola de ouro continue aparecendo diante de todos. Mas a verdade é que você não quer mostrar quem é o teu filho, quem é a tua filha, quem é a tua família e o que você está vivendo, e você vai criando estolas de ouro que diante de todos ficam como marca da conquista. O homem que teve tantas garantias, que teve tantas provas, ele substituiu a sua possibilidade de errar. Ele substituiu a possibilidade de viver algo grande com a sua família por uma estola de ouro que se tornou em prostituição. Faz 30 anos, 31 anos que eu sirvo a Deus. E eu já usei algumas estolas de ouro. Eu já tentei, irmãos, me esconder atrás de algumas coisas que Deus fez há 20 anos, há 30 anos. Eu já fiz de tudo para ser visto como uma aparência de vitória, para esconder coisas desagradáveis da minha vida. Já vivi isso várias vezes. Mas o nome disso é prostituição. Porque Deus não aceita que nada substitua a identidade que Ele criou para você. Tem gente vendo você de maneira que você não enxerga. As pessoas olharam para Gideão e falaram: está aí um líder. E nós não queremos que não só ele seja nosso líder, nós queremos também que o filho dele seja o nosso líder. E não só o filho dele. Nós queremos também que os filhos que virão depois sejam também o nosso líder. Mas Gideão não se enxergava assim. Desde o começo, tudo que Deus fez na vida de Gideão não fez com que ele enxergasse quem ele era. O povo via em Gideão uma liderança, mas Gideão se escondeu atrás das suas conquistas para viver confortável. Ele se escondeu atrás do éfode de ouro para viver confortável. Deus te deu coisas e você está se escondendo atrás delas para viver confortável. Deus te deu condições financeiras e você está vivendo confortável, se escondendo atrás delas e não está vivendo o que Deus quer para a tua vida. Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te chamou para coisas maiores, mas você está segurando o ouro. Entrega o ouro. O
O que Deus fez na tua vida é para provar como Ele te vê, o que Ele quer na tua vida. Deus chegou para Gideão e disse: Gideão, vai nessa tua força, Gideão, que você vai livrar. E agora todo mundo está vendo Gideão como líder. Ele fala: não, eu não vou fazer isso. Quantos projetos, quantas coisas que estão morrendo na tua vida ministerial, financeira, espiritual, familiar, quantas coisas estão morrendo na tua vida, porque a vitória que Deus te deu não fez você enxergar como Deus te enxerga. Você se vê como pequeno, como covarde, como fraco. A sua família não é a melhor, você nunca é o melhor, e você fica se escondendo atrás desses ouros. Você tem medo de agir em algo maior, por quê? E se alguém perceber quem você é de verdade? Então Gideão fez o que muitos de nós fazemos. Uma casa bonita, muito ouro, uma aparência bonita, e ele manteve os seus filhos tranquilos. Eu não vou me envolver e colocar minha família nisso, não. Eu não vou me envolver ministerialmente, colocar meus filhos nisso, não. Eu não vou misturar igreja e negócio, porque não vai dar certo. Cuidado, irmão! Eu vou me proteger, e eu vou proteger os meus filhos. Eu não vou entrar no que Deus mandou. Eu vou cuidar, eu vou proteger o meu filho, eu vou proteger a minha esposa, eu vou proteger o meu marido. Cuidado, irmão! Você não protege nada, você não guarda nada, você não pode fazer nada, porque o ouro que Deus te deu foi para revelar o ouro que tem dentro de você, a maneira como Ele te vê. Você tem segurado, você tem medo do que pode acontecer. Você tem medo do que o diabo pode levantar contra a tua família. Você fica se guardando, você fica se protegendo. Você se esconde atrás de uma vida ministerial. Todo mundo sabe, dá para ver na tua cara que você está se escondendo. Mas todo mundo olha e vê o ouro. Inxalá, quanto ouro. Quem não sabe o que é isso, as crianças depois vêm que eu explico. Só quem tem de 30 para cima vai saber. Sabe o que acontece? Deus te colocou lá no teu trabalho para você ser um profeta, e você está guardando o teu trabalho, segurando esse ouro para todo mundo ver você como alguém centrado, focado. Seja meio louco, guarda esse ouro, joga fora esse ouro, deixa Deus aparecer na tua vida, porque na hora de falar de política eles falam, na hora de falar palavrão eles falam, na hora de xingar eles xingam, mas na hora de pregar você não prega. Guarda esse ouro, porque você não vai conseguir guardar os teus filhos. Você não vai conseguir guardar o teu negócio. Você não vai conseguir manter o teu status. É tudo mentira. Vai acabar tudo. É melhor você assumir agora a responsabilidade pela vitória que Deus te deu, a fugir dela. É melhor você assumir agora que Deus tem chamado você, que Deus está se revelando a você, que Deus quer que você seja diferente, que Deus quer que você use as vitórias e as conquistas para se identificar com elas e falar assim: é porque Deus me ama, é porque eu sou filha. Deus te deu saúde. Deus te deu vida. Há muito ouro aí, e você fica guardando esse ouro. Você não quer se envolver com coisa de igreja, por quê? Porque vai envolver minha família. Você não quer se envolver com as coisas ministeriais, porque você tem medo disso acabar dando um problema no seu casamento.
Você deixa os seus filhos vivendo só na superfície do evangelho. Você não quer que os seus filhos mergulhem achando que estão guardando, que estão preservando. Seus filhos não estão preservando coisa nenhuma. Não, é para manter meu casamento. Meu casamento que Deus me deu não está guardando nada. Gideão é um homem frutífero. Ele tem 70 filhos. E você sabe o que acontece? Quando ele morre, olha o que acontece. Quando ele morre, o povo de Israel já está prostituindo com o éfode de ouro. Quando ele morre, capítulo 9, ele tinha um filho com uma concubina, uma mulher só para gerar. Capítulo 9, Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles, e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, Jerubaal é Gideão, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne com vocês. Ele levanta um motim. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, um ídolo, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Os filhos que foram criados com Gideão foram quantos? Quantos filhos? 70. E qual era a proposta de Gideão? Não vou envolver a minha família nisso. Eu não vou me envolver nisso. Eu quero que o meu filho se dê bem na vida. Eu quero que eles vivam a vida tranquilos. Eu não vou envolvê-los nisso. Eu não vou envolver a minha família. Quantos filhos? Quantos filhos? Mas bastou um único filho que não foi criado com ele. Sabe o que ele fez? Foi lá e matou os 70. Escapou um, 69. Um que não foi criado naquela vida de mesmice. Foi lá e matou todos os filhos de Gideão. Eu não vou governar sobre vocês, nem tampouco os meus filhos. Não deixou um filho sequer que pudesse dar continuidade ao legado de Gideão. Nenhum. Escute o que Deus está mandando dizer para você. Deus te deu vitórias esmagadoras. Mas se você não se levantar agora e perder o medo de ser insuficiente, se você não perder o medo para dar continuidade ao que Deus fez na tua vida, você não vai conseguir segurar nada. O ouro que você acha que está guardando, ele vai se perder lá na frente. Versículo 5. Foi à casa de seu pai, em Ofra, onde estava a estola de ouro, e matou os filhos de 70 homens sobre uma pedra. Gideão não quis se envolver. Gideão não preparou seus filhos para darem continuidade ao que ele tinha experimentado. Em vez disso, ele fez uma estola de ouro. O que você está substituindo? Quais são as conquistas que você está guardando? Como você está vendo o que Deus falou na tua vida?
Será que você não está substituindo a maneira como Deus agiu na tua vida por uma estola de ouro? Que é bonita, que todo mundo pode ver. Será que você não está substituindo a maneira como Deus tem se revelado a você por algo que está totalmente dentro do teu controle? Será que você não fez uma estola de ouro no lugar de ser sacerdote na tua casa? Será que você não fez uma estola de ouro no lugar de ser um crente no teu trabalho? Será que você não fez uma estola de ouro se alegrando com a maneira que Deus tem te falado com você e quietou a tua vida ministerial? Gideão está aqui hoje e ele nos ensina. Gideão está aqui hoje e ele nos ensina. As pessoas enxergam em você o que nem você vê. Há algo em você que precisa brotar. Tem gente olhando para você e falando: seja líder na minha vida. Tem gente olhando para você e dizendo: tem algo na tua vida que poderia dar continuidade. Tem gente olhando para a tua família e falando assim: olha, há algo na tua vida que é valioso. Deus está olhando para você, está dizendo: vai nessa tua força, haja com o que você tem, porque eu vou te usar. Mas a pergunta é: como você está se vendo? E o que você está construindo na tua vida para substituir a fraqueza com a qual você se vê? O que hoje está substituindo na tua vida, o que você colocou como substituto na tua vida, para você ficar em paz e viver uma vida de esconderijo? O que você colocou? Perdas necessárias. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Perca hoje o medo de ser vulnerável. Jogue fora a estola de ouro com a qual você e todos da sua família, na sua casa e ao seu redor se prostituem. Jogue fora essa postura. Jogue fora esse falso ego. Jogue fora esse falso eu. Jogue fora essa aparência. E trate de viver o chamado que todo mundo vê em você. O chamado que Deus vê em você, mas que você precisa de muitas garantias, de muitas provas, e que quando elas vêm, você substitui por um éfode de ouro. Senhor, nós temos vivido dias em que o Senhor tem falado conosco de maneira muito especial. Nós temos recebido de Ti grandes e grandes conquistas. O Senhor tem falado conosco, meu Deus. O Senhor tem nos libertado de maneira muito especial. E nós estamos aqui hoje para dar graças e entender tudo isso. E nós te pedimos, Senhor, que agora o Teu Espírito nos fortaleça, para que nós joguemos bem longe o ouro da conquista que substitui a nossa postura de liderança. Eu te peço agora, Senhor, que nós possamos jogar fora a aparência que nós guardamos, para que as pessoas não vejam nossa vulnerabilidade, o medo de pregar o Evangelho e não sermos aceitos, o medo de falar a verdade e não sermos compreendidos,
e nós guardamos uma imagem muito bonita, mas que não é aquilo que o Senhor vê em nós, é prostituição. Vem, Senhor, nesta noite e nos ajude a entender que há muitos altares que nós levantamos com a intenção de proteger a nossa família, com a intenção de nos resguardar, Senhor, e nós até achamos que porque temos prata e ouro, porque as pessoas olham para nós e nos enxergam da maneira que nós conseguimos mostrar, nós até achamos que tudo está bem, mas não está, Senhor. Nós não queremos ver os nossos filhos, nós não queremos ver a próxima geração morta, nós não queremos que fique só em nós, Senhor. Nós não queremos pegar as vitórias que o Senhor nos revelou aqui e fazer disso mensagens bonitas no Instagram. Nós não queremos pegar as vitórias que o Senhor nos dá todo dia e fazer disso uma imagem bonita nas redes sociais. Nós não queremos, Senhor, nos esconder atrás do ouro. Nós não queremos, Senhor, carregar as nossas frustrações e escondê-las. Não, Senhor, levante-nos, ajude-nos, fortalece-nos nesta noite. Abra o nosso entendimento, que nós possamos entregar nossos filhos como profetas desse mundo, que nós possamos ver a nós mesmos como alguém que o mundo está clamando para que nós falemos e preguemos o evangelho para eles. Venha, Senhor, nesta noite. Perdas necessárias que nós possamos perder agora e jogar fora tudo aquilo que substitui o nosso verdadeiro eu, tudo aquilo que possa esconder as nossas vulnerabilidades e fraquezas. Não, porque o Senhor nos chamou na força que nós temos, e se nós errarmos, e se não der certo do nosso jeito, vai dar certo do teu jeito, da tua maneira. Nós não vamos mais nos esconder, nós não vamos mais mostrar uma aparência para ninguém. Amém? Você recebe essa oração? Então mude agora. Prepare a tua família para entregar o melhor para Deus. Prepare a tua vida para entregar o melhor para Deus. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia. Os irmãos já podem ir se preparando. Comer Jesus e beber Jesus é um gesto que vai mostrar quem nós somos. Aquele que de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Podem já ir distribuindo o pão e o cálice, e nós já vamos participar, irmãos. Olha agora, olha Jesus se revelando, olha Jesus se mostrando. Olha Jesus como Ele veio e Ele não teve nenhum aparecer, nem formosura. Pode distribuindo, pode distribuindo. Jogue fora esse éfode de ouro. Jogue fora essa preocupação que você tem. Deus te vê como varão valoroso. As pessoas olham para você e te veem como liderança. Mas e você, como você se enxerga? Pare de se esconder.